Queria fazer uma colocação, tentando conciliar um pouco a fala do Ivan com a do Marlon. Quando a gente fala, muitas vezes, quando a gente fala de inovações para construir uma polícia democrática, a gente fala disso, né, de conselhos, de polícia comunitária, de algumas coisas que já vêm sendo tentadas no país. E que aí eu fico me perguntando, né, o quanto isso, na verdade, a gente não está reproduzindo a mesma lógica de pactuação entre elite e forças policiais dentro desses mecanismos. Então, quando o Ivan fala dos consegues, né, o Fórum também tem algumas pesquisas em relação a isso, e assim, a conclusão que a gente chega é, numa certa medida, que bom que os consegues não funcionam. Porque, se funcionassem, ia ser terrível. Porque, assim, o que virou o consegue em muitos lugares é isso. É a elite comercial do lugar chegando para a polícia com suas demandas super específicas de segurança própria na minha rua, no meu bairro, no meu comércio. Né? Claro que a gente tem exceções, mas quando a gente olha para várias cidades, os consegues mais ativos, no fim, são os consegues dos bairros mais ricos, que você tem toda uma rede ali articulada para demandar da polícia. Né? Quando a gente olha para o policiamento comunitário, a mesma coisa, a base comunitária para na frente do comércio do cara que conseguiu articular com a polícia. Peguei aqui para uma frase que a gente recuperou ontem, a Samira até postou no Facebook, tem uma cartilha do policiamento comunitário de São Paulo que fala o seguinte, aí muito na linha do que o Marlon falou, dos amigos e dos inimigos, né? Fala assim, é de fundamental importância o entendimento de que os preceitos doutrinários do policiamento comunitário visam ao atendimento dos cidadãos de bem, pois aos infratores da lei e arredios às regras sociais se aplicam as normas e as legislações vigentes. 2007, uma cartilha de policiamento comunitário da Polícia Militar de São Paulo. Então, assim, a lógica não mudou. A gente está falando de novos mecanismos, mas a gente não muda a lógica. Questão de dados. Assim, tem dados sendo publicados? Tem. Quem tem acesso a esses dados? Quem entende esses dados? O Fórum faz esse trabalho de tentar traduzir um pouco, de falar, olha, esse número aqui significa 9 pessoas por minuto, isso aqui significa uma pessoa estuprada a X tantas horas. Mas isso também não é uma coisa que está acessível à população. Então, a gente está falando de vários mecanismos para tentar avançar, mas que, no fundo, estão dentro de uma mesma lógica dessa pactuação. Então, a pergunta, enfim, a reflexão é nesse sentido. Será que a gente consegue, a partir dessas medidas, que são, em alguma medida, incrementais, mudar o modelo ou tem uma ruptura total para a gente conseguir sair dessa pactuação? Bom dia a todos. Eu vou pegar a mesma linha. Me chamo Lito Almeida, sou presidente de um conselho de segurança também, além de pesquisar a região da Baixada Fluminense, que é uma região bem agitada. Então, queria colocar essa mesma linha para a pergunta para o senhor Ivan, que ele tocou sobre os consegues, e a nossa colega também comentou. Eu posso falar um pouco com propriedade, que eu acompanho esses conselhos há bastante tempo, inclusive eu participo de vários conselhos da região, e foi colocado ele como só falando sobre o Senasp e dos consegues, né, como representação entre a sociedade, com essa interface entre a sociedade e as polícias. E eu tenho na prática visto que os consegues pouco efetivam essa comunicação, porque são muito ligados aos municípios, aos prefeitos, ao interesse público instituído, porque às vezes distribuem cargos entre os participantes, e tem esse problema. E a forma mais direta da comunicação entre as polícias e a comunidade são os conselhos comunitários. Conselhos comunitários de segurança realmente fazem um papel digno de comunicação entre a sociedade, porque os conselhos são formados por voluntários, não são ligados ao município. Então, eu queria colocar dessa forma, como o senhor vê, dessa forma de participação, e colocar também, defendendo mais uma vez, que a polícia tem participado, e mais uma vez, até elogiando a participação da OAB, que tem sido muito parceiro nos conselhos, praticamente em quase todos os conselhos que a gente tem participado, a OAB tem se colocado presente, e até a promotoria, por exemplo, de Nova Iguaçu, participa das nossas reuniões. Tá bom? Então, muito obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, principalmente na figura do Dr. Orlando, policial civil. Meu nome é Reginaldo Canuto de Souza, sou do Piauí, doutorando e mestre em segurança pública, sou professor da Universidade Estadual do Piauí,
major da PM do Piauí. Então, a nossa fala é trazer um contraponto, né? Até o doutor Marlon falou em questão de ideias, trazer um contraponto, eu acho muito oportuno, né? Primeiro dizer do cuidado, a gente não simplificar o debate sobre segurança pública. Principalmente, não esquecer um dos principais atores sociais nesse conflito que é hoje a segurança pública no Brasil, que o doutor Orlando frisou bastante, que é o policial, como trabalhador, como ser humano. A gente não pode embarcar na Rede Globo, que vai coisificar o policial. Aí fica difícil o debate seguir em frente coisificando, que aí nós vamos ter só um dualismo, né? As minhas perguntas são direcionadas ao doutor Marlon. Primeiro, se o senhor tem conhecimento, eu vou trazer a experiência aqui, lá do Piauí, né? Se o senhor tem conhecimento de ações do Ministério Público, eu sei que a competência do senhor é do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público Estadual ou Federal, sobre ações em favor das organizações policiais, principalmente em relação a treinamento, porque aí vai abordar boa parte do que não foi falado. Por exemplo, nós temos aqui o presidente da Associação dos Oficiais do Piauí. E o ano passado, o Ministério Público do Militar ingressou um pedido de prisão dos 17 membros das associações, porque reivindicavam direitos, o cumprimento da lei, leis, só isso. Aí foram enquadrados no Código Penal Militar. Aí, nesse momento, ele é militar. Na Previdência, agora ele vai ser o quê? Ele vai entrar no comum, mas para o cumprimento da norma da ordem pública, não. Agora você é militar. Se tem esses números em defesa, principalmente nos equipamentos de proteção individual, os coletes, que o Ministério Público, como fiscal da aplicação da norma, né, é uma das competências dele. Treinamento, armamento e tiro, para exigir, a sociedade às vezes exige do policial que seja um atirador de escola, um atirador de elite. Será que ela sabe quantos tiros esse policial efetua durante a vida dele? Eu falo isso porque eu sou há 10 anos na área do ensino. A gente faz todo um planejamento na prática de tiro e abordagem policial. E quando chega a autoridade que tem um poder decisório, esbarra, sabe em quê? No valor da munição. Aí não é feito o treinamento, porque tem um custo. Então, qualquer debate, eu acho até salutar, vai ter um tema sobre desmilitarização, a sociedade tem de cobrar também esses aspectos referentes, vai ter mudança, mas qual é a proposta de mudança? O José Murilo de Carvalho, ele tem um livro, né, Cidadania, a Longa Caminhada, e tem vários dados interessantes e importantes. Aí, no momento da redemocratização, o que a gente viu em 85? Gerou-se uma expectativa enorme da resolução de todos os nossos problemas. E muitos deles, inclusive a segurança pública, ficaram em segundo plano. E outros, eu queria perguntar ao senhor se o senhor tem conhecimento de ações das polícias militares, por exemplo, o PROERD, Pilotões Mirins, a ação dos CONSEGs, dos Conselhos Comunitários de Segurança. A rede, foi falada aqui sobre o ensino policial militar. É só pesquisar na internet e bote lá, malha curricular da Senasp. As polícias militares não utilizam mais, tem um órgão, GPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, não tem quase mais influência sobre as polícias, porque o Exército hoje ele não tem condição nem de se manter financeiramente. Essa questão da visita do general, ele vai só. E é uma visita só decorativa. Ele não tem mais capacidade financeira. O Exército hoje busca a manutenção dele mesmo. Lá no Piauí teve uma chuva forte, derrubou o muro do Exército, até hoje, tá? Já faz mais de um mês e o muro não foi restaurado. Então, hoje a influência maior é da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. E a malha curricular são os policiais que fazem? Não. São os pesquisadores, doutores, lá de Brasília. Então, qualquer cidadão pode colocar na internet e ter acesso, separar bem, a formação policial militar da formação das Forças Armadas. São duas coisas diferentes. Só a título de informação. E quem são as elites que o senhor cita, né? O senhor cita várias vezes as elites. Eu gostaria de saber se o Judiciário e o MP também fazem parte dessa elite, né?
E, para essa discussão, ver as condições dos policiais. Não adianta a gente discutir desmilitarização, uma série de debates com essa situação que está aí, onde o policial não tem colete, não tem treinamento. Então, tudo isso aí, essa conta, tem de ir para o gestor maior, um governador, prefeito, presidente da República. Esse modelo tem que passar por esse debate. Porque se debater simplesmente desmilitarizar, eu acho inócuo. Tem que ser mais profunda essa discussão. Como é que essa polícia ela vai se manter? Então, é só um contraponto e uma colaboração. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Meu nome é Ivan, sou do MPF de Brasília, servidor. Minha pergunta é mais direcionada ao Dr. Orlando e ao Dr. Marlon. Sobre dois aspectos, tá? Eu vou ser bem sucinto. Um é sobre o controle... Essa minha pergunta ela é mais pertinente ao segundo bloco, mas eu quero ouvir a opinião e as ponderações dos senhores dois. É sobre o controle externo da atividade policial por parte do MP e da carreira jurídica que os delegados almejam atualmente. Bem, o controle externo foi um coroamento que o Ministério Público conquistou em 88 para limitar o abuso de poder por parte da polícia. Então, eu acho que a união é nesse aspecto, essa sinergia deve tocar esse aspecto. O Ministério Público controla, fiscaliza para evitar eventuais abusos. Né? Em 2008, já havia 8 ADI no Supremo, no que toca ao controle externo da atividade policial, sobre um ato normativo do PGR, à época, doutor Antônio Fernando. Né? Eu queria a opinião dos senhores sobre esse controle externo, e essa é mais direcionada ao senhor. Hoje, o senhor falou no início ali dos delegados que querem ser carreira jurídica, ou é policial, né? A Polícia Federal, ela almeja ser carreira jurídica, porque já está exigindo 3 anos de prática jurídica, né? E só 2 órgãos que a Constituição exigia, Ministério Público e Judiciário. Hoje o defensor está exigindo, delegado começaram a exigir também, procuradores federais também. Eu fui aprovado para delegado de polícia em Brasília, mas não tinha atividade. Estou correndo atrás da minha atividade agora. O objetivo dos delegados é, com essa carreira jurídica, muitos dizem, eu concordo, que é equiparar os subsídios com os membros do Ministério Público. Delegado com procurador da República, delegado de polícia com promotor de justiça. Quero saber se o senhor é a favor dessa equiparação de subsídios de delegados de Polícia Federal com procuradores da República. E o senhor também, eu quero saber a opinião do senhor. O Estado está quebrado, né? Eu não estou acompanhando o trâmite dessas ADI no âmbito do Supremo. O Supremo ainda não teve uma manifestação final. Eu concluo que, para haver inovação para garantir uma polícia democrática, deve haver união entre MP e polícia, mas cada um no limite de suas atividades fins, e o controle externo ele é indispensável, no meu ponto de vista. É só isso. Obrigado. Uma primeira pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Godoy, sou procurador da República, atuo em João Pessoa, na Paraíba, e sou PRDC, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, lá na Paraíba. Doutor Marlon, uma primeira pergunta ao doutor Marlon, que eu vou tentar ver 2 situações. Ontem, uma fala muito interessante do doutor André, ele falou... Aqui até foi contestado, ou foi, vamos dizer assim, indagado depois, que ele não acreditava no direito penal para tratar, ou para como discussão, para resolver a questão da violência. E como o senhor vê isso? Nem só o direito penal, o recorte que o direito penal faz, como as carreiras jurídicas, como a tábua de salvação, como a grande questão para a segurança. Falou isso, que até a fala que me antecedeu, o questionamento é esse, até do doutor Zacconi aqui. Todo mundo quer ser carreira jurídica e trabalhar com a segurança, pública formada por bacharéis em direito. Eu até vou retratar uma dificuldade que eu tenho. Eu sou ex-delegado de Polícia Civil e atualmente membro do Ministério Público, e fui procurado por uma comunidade de periferia de João Pessoa, que era uma comunidade tranquila até então,
mas a prefeitura revitalizou uma área e essa próxima a ela, e aí o tráfico viu lá como uma perspectiva de vender drogas, porque a revitalização trouxe uma movimentação e o tráfico vislumbrou lá como um suporte e resolveu tomar a comunidade e, consequentemente, tomar o seu espaço e a sua liberdade de ir e vir. E nas discussões que eu tenho, conversar com o major, que cuida da área, e cuida da área de inteligência, e com o delegado, eu noto uma certa dificuldade no recorte feito pela polícia, que eu não me tocava até então, quando fui policial, quando fui delegado, que você vai ter que demonstrar que há um crime nesse momento, para que possamos atuar de alguma forma, porque senão não temos como. Sim, mas a comunidade já não pode circular, já não tem o direito de sentar na calçada ou de jogar bola na sua rua, mas isso não importa, a gente vai ter que caracterizar um fato delituoso, um fato sociológico chamado crime, para que tenha alguma ação da polícia nesse espaço. Então, até que ponto o direito penal, com seus recortes de fatos, eles realmente é o melhor caminho, ou o único caminho a ser tratado na segurança? E um outro ponto que eu lhe pergunto, nas discussões, como vocês vislumbram a participação e a discussão de municípios na questão da segurança? Porque é outra perspectiva que eu tenho, exatamente nessa comunidade, em outra vizinha, que nós estamos discutindo, que é o espaço urbano. É lógico que não me agrada a questão do município criar mais uma polícia, porque São Paulo, inclusive, estamos tendo uma nova polícia que também participa de chacinas, como estamos vendo em São Paulo. Mas a discussão sobre o espaço urbano. Nesse final de semana, nós vamos fazer uma discussão numa comunidade de periferia chamada Renascer, Saturnino de Brito, com a Prefeitura e o IAB. E a única discussão sobre segurança pública lá é o espaço urbano. As suas ruas, a ecologia do seu espaço, a iluminação, ruas, terrenos baldios, acessibilidades e outros itens da arquitetura dessas ruas. Então, como é que vocês têm visto essa possibilidade de outras áreas, para além das áreas jurídicas e para além do poder policial, discutir segurança pública e trazer colaborações? Ao Ivan, eu queria perguntar sobre como ele vê essa questão da CVLI. E o medidor de violência ou não violência ser o CVLI. Eu te digo isso porque eu tenho um diálogo com, vamos dizer, a cúpula da segurança pública no estado onde eu trabalho, desde o governador, secretários, comandantes, o comandante da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública, e o foco é sempre a CVLI. E nunca, assim, eu nunca vejo uma discussão que diga, olha, aquele bairro de periferia parou mais a CVLI porque terminou a guerra entre os grupos rivais e um grupo está dominando aquela área de uma forma, inclusive, violenta. Inclusive, os debates têm sido focados hoje e ontem mais na questão da violência policial, mas também não podemos esquecer, de forma alguma, a violência de grupos que tomam de sequestro, realmente, eu acho que é um sequestro permanente, comunidades pobres. E a partir do momento que esse domínio é estabelecido e ele se estabelece realmente, o CVLI cai bastante. Então, acaba que, para a segurança, para os números do governo e da mídia, aquilo ali está ótimo, está bastante calmo, não há mais violência naquela região. Mas, na verdade, a violência ela está mais, se estabelece e se enraiza de uma forma cotidiana, a ponto de não precisar mais estarem matando tantas pessoas. Bem, basicamente esses questionamentos que eu queria trazer para vocês. Parabéns pelas exposições, por sinal, excelentes. Sim, crimes letais, crimes contra a vida, né? Que junta todos os crimes contra a vida, homicídio, latrocínio. Então, hoje, para o Ministério da Justiça, a medição se dá por CVLI. Alguém lembra aí qual é o... crimes violentos, letais e intencionais. Por exemplo, o homicídio culposo ele não entra na cifra, mas não entra só o homicídio, entra o homicídio, o latrocínio, o estupro seguido de morte. E a lesão corporal dolosa seguida de morte. Isso. Então, junta todo um grupo. Desculpe não ter feito.
E parabéns pelas exposições, Zacone. Fiquei impressionado com a profundidade de sua discussão. Marlon e Ivan, já tinha tido o prazer de ouvi-los lá em Brasília. Parabéns, vocês fizeram uma mesa brilhante. Bom, nesta rodada estão tendo várias perguntas, mas é porque eu estou vendo que estamos terminando. Então, por favor... Bom dia a todos. Meu nome é Denilson Neves, sou policial civil no estado da Bahia. Vou estar aqui hoje, nessa mesa também à tarde, para tentar fazer uma exposição para vocês. Mas aqui nesse momento eu estou querendo fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade em saber como é que a mesa avalia essas questões que eu vou levantar agora. Existe hoje um debate a nível nacional por conta daqueles que fazem parte do chão de fábrica da polícia, que são os praças, né, e que são os investigadores, os EPAs da Polícia Federal, em relação às mudanças e às discussões referentes à reforma da segurança pública e novos modelos de polícia pensado e discutido a nível nacional. Existe parceria já da Polícia Federal, principalmente com esses EPAs, né, que são os agentes, os papiloscopistas e escrivães, juntamente com o Ministério Público Federal, já discutindo essas questões, avançado já no debate. E esse debate é um tanto insuficiente ainda com os Ministérios Públicos Estaduais, referente a essa possível parceria com o Ministério Público Estadual, né, e as polícias civis. É sobre a questão da entrada única, carreira única, entrada única nas polícias, de caráter civil, caráter polícia investigativa, né, dessa história do delegado de polícia que ingressa nas polícias investigativas ser necessariamente portador de diploma de 3º grau na área do direito, já que a Constituição não determina isso. Isso é uma determinação a nível estadual, parece que houve um consenso nacional para isso, mas a Constituição brasileira não determina isso. Ao contrário, as notas taquigráficas, que são opiniões, quando foi elaborada o artigo 144, fala a respeito da possibilidade da indicação e da simpatia dos legisladores em falar que o ocupante dessas funções poderiam ser sociólogos ou pessoas portadoras do nível do diploma de direito. Mas, não sei por qual felicidade ou infelicidade, os estados obrigam que os delegados de polícia sejam portadores do título de direito, que talvez implique nessa adoção e nessa necessidade híbrida de querer ser polícia e ser jurista ao mesmo tempo delegado de polícia. E aí corrobora muito, a minha visão, o argumento de Zacone, quando diz que os delegados de polícia, para mim, representam, na verdade, uma postura antidemocrática dentro da estrutura de segurança pública, dentro do ordenamento hoje policial. Né? Mas por esse aspecto, e também pelo aspecto gerencial administrativo dentro das polícias de caráter civil. O delegado é um cargo anacrônico a ser superado, né? E tem que se discutir justamente sobre isso. Eu gostaria de saber da mesa o que é que entende sobre a carreira única, a entrada ao ingresso único nas polícias de caráter civil, se isso é uma proposição que vocês, como vocês se debruçam e como vocês avaliam isso. Vamos, então, às respostas. Eu acho que eu vou começar pelo Ivan, que foi a primeira pergunta foi direcionada a ele. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho de Consegues. A Patrícia fez essa provocação e ela é super pertinente. Acho que tem várias e várias pesquisas sobre como participação social tem influenciado segurança pública. Acho que o resultado de todas elas é que tem influenciado muito pouco, porque o modelo, né, pouco absorveu das sugestões apresentadas. No fim das contas, todos os modelos de participação talvez não sejam o problema. O problema seja, de fato, a gente ter organizações do Estado pouco permeáveis por essa participação, o que cria um ciclo bastante viciado nessa situação de que, como eu coloquei, de hierarquia e autoridade, impregnando aquilo que deveria ser um espaço de troca. Então, aqui a gente precisa olhar para as instituições policiais de segurança pública como aqueles responsáveis por serem ativos nessa relação e na
proposta de mudança. Essas instituições precisam estar abertas a receber críticas, precisam estar abertas a receber pessoas das mais diferentes origens, das mais diferentes opiniões, para permear as suas tomadas de decisão e as suas escolhas estratégicas de acordo com essas opiniões. É a anedota que eu trago da Polícia de Londres, que em assembleia em subprefeituras acabaram tomando a decisão de deixar de usar o equipamento menos letal. Não é à toa que a gente cansa de ouvir essa questão de conselhos comunitários, ou mesmo as bases comunitárias. Ontem mesmo, em uma das apresentações, foi colocado o porquê que o policiamento comunitário não funciona no Brasil por conta do modelo escolhido por aqui. E aí vem, acho que consequência desse ciclo vicioso, dessa falta de abertura verdadeira, legítima, vem essa situação que você colocou do cidadão de bem, essa figura mitológica na sociedade brasileira que ninguém sabe quem é, né? Porque todo mundo se considera o cidadão de bem, apesar dos seus preconceitos, apesar das suas micro-infrações, apesar de toda a vida social. O que tem é cidadão, o que tem é gente beneficiária de uma política pública de segurança que precisa participar mais. Sair daquilo que a gente vem repetindo quase como um mantra desses encontros, de que polícia e segurança pública não são sinônimos, que a responsabilidade da segurança pública como política pública, como parte da democracia, não é só responsabilidade da polícia. Então, as organizações da sociedade civil têm, até por uma questão de natureza jurídica, a necessidade de ter um conselho formado por pessoas de fora da sua instituição. Então, o Sodapaz tem um conselho diretor, tem uma assembleia, o fórum do qual eu sou membro também tem a sua assembleia, e acaba recebendo esse tipo de contribuição de pessoas de fora da instituição. Isso é bastante salutar, isso é bastante saudável, acho que oxigena, acho que traz diferentes visões que acabam dando esse norte necessário. Por que as instituições policiais não têm isso? Por que a gente conseguiu avançar do ponto de vista da participação social em vários conselhos no campo da saúde? O Ministério da Saúde tem conselhos extremamente ativos. O Ministério da Educação e as secretarias estaduais de educação, umas mais, outras menos, mas tem conselhos extremamente ativos, gente participativa que entende do que está falando. Por que o dono da padaria tem que ser a grande figura no CONSEG do bairro? Por que as secretarias de segurança pública não formam conselhos com participação da sociedade? Por que as próprias polícias, já sendo ainda mais ousado nesse nosso desejo de mais participação e de uma polícia mais democrática, porque as próprias polícias militares, civis, não contam com conselhos para ter essa mesma participação. Então, eu sinceramente não acho que o modelo de conselhos, o modelo de participação seja o mais equivocado. Acho que falta uma vontade real, uma vontade verdadeira de aproximar o cidadão das atividades de polícia e de segurança pública. Aproveitando o microfone na minha mão, no fim das contas, me pareceu, e eu respondo o Godoy e depois parto para a questão dos municípios. A questão da CVLI, das mortes violentas, de modo geral, elas tendem a ser um bom medidor de sucesso. E tem sido uma tendência, não só no Brasil, mas no mundo todo, de você classificar essa coisa de quantos homicídios, o indicador de homicídio, com sérias dúvidas quanto à origem da taxa de 10 por 100 mil habitantes atribuída à OMS. Essa história tem origem e a gente não sei se ficaria satisfeito em saber que um estado tem menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo, em tese, tem. Isso não quer dizer que a violência seja controlada e nem que a sensação de segurança seja melhor que em outros lugares. Eu costumo, quando falo da questão de homicídio, comparar São Paulo, Bogotá e Chicago. Se for por esse indicador macro, Chicago tem 16,6 homicídios por 100 mil habitantes. Bogotá tem 16,3. São Paulo tem 8,7. Quer dizer que Chicago é mais violento, é o dobro da violência de São Paulo, ou que Bogotá seja... Depende, acho que o Marlon colocou bem. Nos Jardins, a gente está na Suíça, né? A gente está na Escandinávia.
Agora, quando você vai para o Jardim Ângela, quando você vai para a Brasilândia, quando você vai para a periferia de São Paulo, você cai no meio do Afeganistão, da Síria, enfim, lugares mais violentos. Então, o que eu quero dizer com isso é, o indicador de CVLI, ele é importante, acho que é um norte, acho que é importante ter uma meta a alcançar. Dependente da origem da questão de 10 homicídios por 100 mil habitantes, acho que ele cumpre um papel importante de colocar uma meta a ser alcançada. Isso é importante para a medição do serviço que está sendo prestado, mas também para o profissional que busca um resultado bastante específico. Mas ele tem que ser encarado de forma relativa. Como o Dr. Godoy bem colocou, o monopólio do crime organizado em determinado território, a gente tem visto que tende a diminuir esse indicador. Isso não quer dizer que a população está mais segura, a sociedade está com menos medo e a violência deixou de existir. Ela se transforma em outra forma de criminalidade, outra forma de opressão, no fim das contas. A inominada organização criminosa que saiu dos presídios de São Paulo, né, que a gente fala abertamente, mas a mídia não gosta de dizer, o PCC tem se expandido territorialmente no Brasil. O que em São Paulo já não existia mais, as guerras de facção, a gente está vendo em outros lugares. Né? Recentemente, aquela operação na fronteira Brasil-Paraguai, que resultou na morte do chefe do crime local ali, numa cena de filme, é consequência dessa expansão territorial. E aí São Paulo está tudo bem, porque, né, temos menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, indicadores são bons, servem a um propósito, mas eles precisam ser relativizados. E aí, encerrando a minha fala, eu queria dar um pitaco na questão, eu não lembro quem perguntou, não consegui anotar o nome, peço desculpas, mas da interferência dos municípios na questão da segurança. Essa é outra questão importantíssima para que a gente possa ampliar o espectro de responsabilidades dentro da segurança. Né? O Sodapaz lançou na última eleição municipal, em parceria com o Instituto Igarapé no Rio e o Instituto Fidedigna no Rio Grande do Sul, uma agenda de segurança para os municípios para tentar influenciar o programa de governo dos candidatos a prefeito. Se é que alguém ainda lê programa de governo, a gente ainda entende que isso é um instrumento importante para a democracia, tentou influenciar. O município é extremamente importante na questão da segurança. Eu tive um debate com o IBS em São Paulo exatamente sobre esse tema na véspera da eleição, e em diversos fatores, né? O ordenamento do espaço urbano, isso interfere nos indicadores criminais, lá no fim das contas, toda a parte de prevenção. Uma das coisas que ninguém olha, ninguém fala sobre isso, que é a questão da assistência social ligada aos problemas de infração juvenil, toda a responsabilidade legal é do município, quem cuida de medida socioeducativa no Brasil é o município, e ninguém fala disso como se isso não fosse um problema de segurança pública. Enfim, é preciso encarar, o prefeito precisa trazer para ele essa responsabilidade também. São Paulo, no meio dos anos 2000, nós tínhamos uma Câmara Técnica de Homicídios que era presidida pelo município, que tratava, o Sodapaz participava dando sua contribuição para a questão de controle de armas, mas quem puxava era o município, numa tentativa de integração entre Polícia Militar, Civil, Técnico-Científica, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Secretaria de Segurança Urbana, Municipal, enfim, e sociedade civil. Olha que maravilha, às vezes nossos mecanismos de participação, às vezes, funcionam. E vou parar por aqui para dar oportunidade para mais gente falar. Então, em razão do horário, eu vou ser breve, né? Acho que tem duas questões importantes que foram colocadas que eu penso em dar uma rápida contribuição. Uma diz respeito à questão do delegado de polícia, que eu puxei até na minha fala. O delegado de polícia é uma figura estranha, um lobisomem, porque ele não está nem no mundo policial, né, como carreira, nem está no mundo jurídico, porque ele está dentro da instituição policial, então ele está num lugar de exceção. Esse lugar de exceção, do meu ponto de vista, ele tem se construído no Brasil de forma autoritária, porque os delegados dão forma jurídica aos atos de polícia, e é isso que nós vemos, por exemplo, nos autos de resistência. Então, acho que o delegado ele quer um mundo de Deus sem Deus. Ele quer contemplar a função jurídica, que é uma função de contenção do poder punitivo. A função jurídica, na sua origem, ela justamente está ali
para fazer a contenção do poder punitivo. Então, ter uma figura jurídica que vai fazer contenção do poder punitivo dentro da instituição policial e, pior, dirigindo a instituição, acho um grande paradoxo. Né? É um paradoxo terrível. Né? Uma das funções do delegado de polícia, até de acordo com Auri Lopes Júnior, que é um grande processualista, é fazer controle dos atos de polícia. Olha só, como que o delegado de polícia vai fazer controle até pouco tempo no Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia do problema que é o delegado. O delegado de polícia mandava uma equipe para uma diligência, se nessa diligência tivesse um controle, um confronto, e resultasse uma morte, quem presidia o auto de resistência da própria equipe era o delegado. Só para a gente ter noção de como isso é problemático. Então, o que eu proponho? O delegado vai ter que escolher. Ou ele vai ficar dentro da carreira policial, e aí, conforme o Denilson colocou, nós vamos ter que entrar no debate acerca, né, não da necessidade ou não do diploma de graduação em Direito. O oficial de Justiça é obrigatório ter diploma de Direito, mas ele não pertence ao mundo jurídico. Né? Então, o delegado de polícia pode ser até um cargo onde se exija, né, para o seu ingresso, o diploma jurídico. O meu problema não é o diploma jurídico. O meu problema é o pertencimento do chefe da instituição na carreira policial. Isso é importantíssimo porque a Polícia Civil está sendo enfraquecida. Os delegados não conseguem enxergar isso. Né? O inquérito policial está diluindo, né? Ele está cada vez mais se mostrando ineficaz. Né? A figura do delegado, né, nessa figura autoritária que interessa ao poder político. Claro que a figura do delegado interessa ao poder político. É muito mais fácil ao poder político dialogar com um grupo, né, que tem um privilégio dentro da instituição policial, privilégio inclusive salarial, né, de uma coisa que ele nunca vai contemplar. Os delegados nunca terão um salário igual aos promotores e juízes, nunca. Porque quando eles chegarem perto, os promotores vão olhar e vão falar, não, nós estamos numa outra situação, nós fazemos controle deles. Como é que a gente vai receber o mesmo salário de quem a gente controla? Não vai ter, e nunca tiveram. Então, ele fica ali naquele limbo, né, naquela zona ali, né, deixando cada vez mais os policiais civis, né, isso para não falar dos militares, porque a gente ainda não está falando de duas polícias, né, num distanciamento muito grande da questão salarial, o que gera uma insatisfação terrível, né, dentro da instituição. Então, acho que vai ter que ter uma escolha. Os policiais, em algum momento, vão ter que ser colocados em algum local. E eu acho que poderia se dar até uma opção para esses delegados. Alguns de ficarem dentro da carreira policial, os que quiserem sair, vai ter que ser construído algum espaço para eles. Não sei qual é, até algumas PECs que estão circulando, né, que dizem que os delegados têm que ficar dentro da Procuradoria do Estado, né, para criar lá um órgão. A Associação de Magistrados já gritou que para ser juiz tem que fazer concurso, então a ideia do delegado ser juiz de instrução não seria, né, admitida, mas são debates que têm que ser colocados. Agora, é o seguinte, temos que sentar para debater esse problema dos delegados. E você é delegado de polícia, por que você não está defendendo a sua posição? Porque a minha posição é frágil. Porque a minha posição hoje, como delegado de polícia, não traz nenhum benefício para a estruturação de um Estado de Direito Democrático. Pelo contrário, essa posição, o que se cobra de um delegado de polícia é justamente corroborar na forma jurídica com os atos de polícia, quando, na verdade, um Estado democrático requer, né, um controle desses atos de polícia. Então, por aí, né, é um debate mais amplo, né, que a gente vai ter que estabelecer. Segundo, a questão da judicialização que falou do doutor André, né, nós viemos na mesma escola, o doutor André, que teve uma palestra aqui ontem também, é ligado ao Instituto Carioca de Criminologia, o doutor Nilo Batista, a doutora Vera Malaguti, nós temos essa escola, onde realmente nós não acreditamos que o direito penal é o local para se resolver os problemas de segurança pública. E não é por quê, é como botar a raposa para tomar conta do galinheiro. Por exemplo, como é que nós vamos dar resposta aos autos de resistência? Usando o mesmo sistema jurídico que homologa os autos de resistência. Bom, se eu estou com uma tese dizendo que existe uma política de Estado onde a polícia mata, mas existe lá um sistema jurídico que homologa esse auto de resistência, como é que eu vou esperar que esse sistema de justiça dê uma resposta, principalmente quando eu vejo que vai ser dada na forma seletiva da individualização da culpa no policial e que não vai passar pela mudança da estrutura política? E aí a gente vai manter o que já existe, né? Se o morto na ação for contemplado como inimigo, né, vai haver toda uma criação jurídica para contemplar aquilo como uma letalidade boa, legítima, né, passível de medalha para o policial, que é o direito penal do inimigo. E se, né,
não for possível contemplar que o pedreiro era traficante, que o dançarino era traficante, os policiais vão mofar na cadeia e não adianta gritar que aquilo era uma política de Estado, blá, 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 porque o Estado vai ver, aliás, é onde o Estado oculta a sua própria política, é na hora que ele individualiza a culpa no policial. Ele se oculta na sua própria política. Né? Então, acho que nós temos que pegar o tema da segurança e politizar o tema da segurança. É esse que é o tema. Nós não podemos jogar o tema da segurança para dentro do direito, porque o direito não vai produzir as respostas que nós precisamos. Isso vai ser produzido na política. Porque quem define como a polícia atua, né, isso é a política. A política que vai definir. Né? E essa política é feita, né, também pelas instâncias jurídicas. Quando o Poder Judiciário decide que a polícia pode ter em mãos um mandado de busca e apreensão coletivo, essa decisão tem um impacto, né, na segurança, que é um impacto que é feito através de uma decisão que é política. Porque, sinceramente, até pouco tempo atrás era inimaginável, mas por razões de segurança, na hora da emergência, cai um helicóptero, acontece algum fato excepcional, né, algum fato, né, de emergência, suspende a norma. Né? Então, nós estamos trabalhando hoje com duas formas, dois modelos de segurança. Um modelo de segurança para dentro das comunidades pobres, né, onde se admite a suspensão de direitos e garantias fundamentais, e um modelo de segurança que nós queremos para os nossos bairros, onde o policial... Aí nós não queremos o policial violento, não queremos um pé na porta. Né? Tudo isso nós conhecemos. O que a gente precisa refletir é que o poder punitivo e o modelo de Estado policial, e aí é o Zaffaroni que traz essa figura de comparação, ele é como câncer, é como uma metástase. Começa primeiro aquele inimigo lá, o traficante, esse não tem direito a nada. Daqui a pouco, aquele black bloc com a máscara. Daqui a pouco é o estudante que está ocupando escola. Daqui a pouco são os sindicatos. Né? E daqui a pouco isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E qualquer um de nós pode se tornar um inimigo dentro dessa estrutura. Inclusive, né, nós estamos vivenciando isso hoje, quando nós vemos aí a aprovação de restrição para o exercício, né, dos juízes e promotores de justiça, que passam a ser contemplados com responsabilidade criminal, abuso de autoridade no exercício da sua atuação. Quer dizer, até que ponto isso já não é um embrião para a construção de alguns, e evidentemente não vão ser os magistrados e os promotores que estiverem, né, atuando em pró das razões de Estado. Não vão ser os promotores e juízes que estiverem trabalhando em pró das estruturas de poder. Aquele juiz e aquele promotor que se manifestar, né, numa forma de contenção, né, desse exercício do poder punitivo, dessas razões de Estado, ele vai ser construído como inimigo também. E aí ele vai perder todas as garantias. Então, a questão do direito penal do inimigo, da construção do inimigo, que foi onde eu me ative, né, no trabalho de análise dos autos de resistência, ela é muito importante dentro do tema, né, do que nós estamos querendo construir de uma política, de uma polícia democrática, né, de um Estado de direito democrático e a relação disso com a segurança pública. É isso. Excelente. Perguntas que também dariam para uma outra palestra, mas a gente vai fazer isso em 2 minutos, né? Patrícia, eu acho que o Ivan praticamente esgotou o tema. Quando a gente fala de transparência, participação social, nós não estamos falando de conselhos comunitários, não estamos falando de conselhos, né? Porque eles não atingem a política de segurança, eles atingem lá, se decide se o carro vai passar pela direita ou pela esquerda, o carro da polícia na hora de fazer a ronda. Nós estamos falando do mundo micro, se vai botar lá para proteger a padaria, a farmácia, e se vai... né? Então... me desculpe, mas esses conselhos não têm nada a ver com participação social no sentido substantivo que a gente procura para construir uma polícia democrática. Na verdade, ele está muito mais próximo desse modelo de privatização da polícia, que me parece que... eu estou um tempo fora do Rio de Janeiro, mas eu estou meio um pouco chocado que aqui há uma privatização ostensiva da polícia, né, com esse centro protege, né, centro protege, seja presente, centro presente, lá presente, privatização escancarada da atividade policial, sem nenhuma vergonha. Eu não sei se São Paulo tem algo parecido, mas é bem provável. Quer dizer, quem dá um dinheiro a mais leva a mais policiamento. Isso é absolutamente surreal, no meu ponto de vista. Então, não vou nem aprofundar, porque eu
faço minhas as palavras do que o Ivan colocou nesse tema. Aliás, eu queria elogiar aqui a exposição do Ivan, porque o tema, quando a gente pensou, ele era provocativo de falar em inovações, e eu penso exatamente igual, não tem que inovar, a gente sabe. Existe cultura acumulada no Brasil e internacionalmente para saber o que tem que ser feito. Né? Não tem solução mágica. Não é, senão a gente corre o risco de entrar naquela, vamos mudar tudo para não mudar nada, que é parte da nossa história no Brasil. O que a gente tem é que, e aí o Lotin tem razão, ou seja, tem que tomar uma decisão. A gente tem ou não tem vontade política de ter uma polícia democrática? Ou nós vamos continuar fazendo o jogo da polícia que protege um determinado segmento da sociedade e persegue outros segmentos que são os mais numéricos. Reginaldo, você fez as perguntas essenciais. Está lá. Fez perguntas essenciais e você abre a oportunidade, e eu sempre fico esperando por essa pergunta para poder explicar isso. Eu não falo em nenhum momento do policial. Eu falo da instituição, do modelo de polícia. Eu tenho convicção absoluta de que o policial ele é vítima do sistema de polícia. Ele, tanto que nós, organizadores de eventos, fazemos questão de enfatizar sempre a vitimização do policial, porque ele é uma engrenagem massacrada nesse sistema de massacrar. Então, por isso que tem que fazer essa distinção muito clara entre o que é polícia e o que é o policial como instrumento dessa própria finalidade que é dada à polícia. E agora, nesse contexto, eu não sei te responder se tem ações do Ministério Público para defender o uso de EPI, de treinamento. Eu desconheço, mas eu sou do MP Federal. E na área do MP Federal, a gente não tem essa atuação junto às forças estaduais de polícia. Então, eu desconheço iniciativas nesse sentido, mas eu não desconsidero que possa existir, ou que até mesmo devesse haver, talvez, uma relação entre as representações de policiais com os ministérios públicos, seja no que faz o controle externo ou outro órgão, para tratar dessa matéria. Mas eu confesso que eu não tenho a informação, que não significa que não exista esse tipo de atuação. Tá? Então, eu lamento, peço desculpa por frustrar a sua pergunta. Com relação, você também colocou, qual é a proposta de mudança? E isso aqui eu vou fazer uma ligação com a pergunta do Denilson, quando ele pergunta se a gente está defendendo, dentro dessa proposta de reforma, uma carreira única. Veja bem, eu não estou aqui tão preocupado com o que vai ser proposto, mas em como vai ser proposto e para que vai ser proposto. Eu acho que tem questões que são antecedentes, né? Que foi o que eu tentei enfatizar, no final ficou um pouco corrido pelo tempo, mas a gente, quando fala de um processo de reforma, primeiro a gente tem que saber fazer reforma para quê e para quem. Né? Então, a carreira única ela tem que ser uma consequência importante, algo importante, ou não a carreira única, manter carreiras separadas. Isso é parte da solução que vai ser dada por quem? Não é por um teórico, não é por um membro do Ministério Público, por aqueles que vão fazer o processo. E aqui é o grande divisor de águas, porque até hoje eu vejo os processos, as iniciativas de PEC, os processos de reforma institucionais, sendo conduzidas sob um ponto de vista corporativo. Opa, vou aproveitar essa oportunidade para garantir que delegado vai ganhar igual a promotor. Não, eu vou garantir a oportunidade para fazer a carreira... Sabe, sempre ponto de vista corporativo. E aí é o fracasso anunciado, porque nós continuamos sem olhar para o problema e primeiro decidir qual é o problema para depois construir a solução. Por isso que eu acho que essa discussão tem que ser coletiva. Daí a ideia de diálogos. Esse diálogo tem que ser ampliado para virar um processo político. Ele não é um processo acadêmico de construção de uma solução. O problema da segurança pública é um problema político que está relacionado com aquilo que a gente vem discutindo. A gente quer ou não uma polícia como parte de um Estado democrático de direito, ou vamos continuar usando a polícia como um enclave autoritário para garantir privilégios a determinadas classes da sociedade civil brasileira. Então, por isso que eu concordo plenamente com o que o Zacconi está dizendo. Olha, e aí vou entrar daqui a pouco na resposta para o Godoy. O direito penal aqui é acessório no problema, ele é só um detalhe, porque o problema da segurança pública é um problema relacionado à própria estrutura da nossa sociedade. É ali que está o gargalo. Mas, continuando a responder as suas perguntas, né? Então,
eu tenho consciência que o IGPM, né, que é a Inspetoria Geral de Polícia Militar no Exército, ela é praticamente inoperante. Mas está lá, a espada está lá pendurada. A hora que ela quiser acionar essa manivela, e olha, ela continua tendo poder, porque formalmente a distribuição das tropas das polícias militares precisam ser aprovadas lá. A nomeação do comandante da Polícia Militar precisa ser aprovado lá. Eu sei que o Exército desde que, pelo que eu saiba, a pesquisa que eu fiz, desde 88, não contestou nenhuma indicação de governador, né? Mas formalmente ainda existe esse mecanismo do IGPM sobre a Polícia Militar, e isso é uma ameaça, que a qualquer momento pode ser usado. Ele precisa aprovar armamento, precisa aprovar, até a distribuição dos batalhões precisam ser aprovadas pelo IGPM. Né? Então, é uma relação umbilical que continua a forçar essa identidade militar da PM, que, repito, eu sei que tem várias pessoas que acham que é um exagero, mas a estrutura militar é para combater inimigos, não é para defender cidadania, porque aí a gente volta à questão do que é a segurança pública, pergunta do Godoy. A gente está falando de direito penal e repressão como segurança pública, ou nós estamos falando de cidadania como segurança pública? Né? Então, por isso que eu acho que é sempre um problema. E uma pergunta sua, objetiva, que eu respondo objetivamente. Judiciário e Ministério Público são elite? Somos elite. Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Os nossos quadros vêm da elite. A forma de seleção, concursos tão severos, quem que consegue ser aprovado num concurso público para Ministério Público e Judiciário? Nós vamos ter as exceções que confirmam as regras. Ótimo. Né? Teve recentemente esse debate no Facebook entre uma juíza de Minas e uma juíza do Paraná, né, que ficou viral. Né? Quem consegue acessar? Quem teve uma boa educação. Quem consegue ter uma boa educação no Brasil universitária? A princípio, quem teve uma boa educação no ensino fundamental, que teve condições de pagar uma escola privada. Então, o processo vai se retroalimentando. Por isso que veja com muita desconfiança as opiniões do Marlon sobre segurança pública do ponto de vista da estrutura social, porque eu faço parte da elite. Eu tento me livrar um pouco disso, mas eu faço parte da elite. Né? O salário, o subsídio de um promotor e de um juiz o coloca na elite do Brasil. Né? Então, perpetuando esse sistema. Não se iluda. E quem é a elite? Tem muita crítica a esse termo, mas acho que são críticas bastante conservadoras, porque não é um termo do nada, é um termo da ciência, né? Das ciências sociais que usa. A elite são aquelas classes que conseguem dominar os mecanismos, sejam do Estado ou da própria sociedade civil. Desculpa, a voz está falhando. Então, a elite são essas. Não é um termo pejorativo por si só. A gente não costuma falar a elite da academia, são os melhores professores, ou são aqueles que controlam a academia. Pode ser até um termo positivo. É que, infelizmente, nas relações sociais, as elites, elas usam, especialmente no Brasil, e eu acho que é um fenômeno em quase toda a sociedade, elas usam para garantir poder, para garantir privilégios, disfarçando de direitos. Privilégios que são mal disfarçados como se direitos fossem. Né? Então, espero ter respondido a sua questão nisso. O Ivan perguntou sobre controle externo. Eu não vou poder me aprofundar aqui, a gente não tem tempo e tem a próxima mesa sobre controle externo, mas eu vou entrar aqui na questão do delegado, um pouco passeando sobre essa relação Ministério Público e Polícia. Eu acho que está quase tudo precisando dar uma repensada nessa relação polícia e Ministério Público, até o tema, a palavra sinergia, eu adorei como o Zacconi inverteu um pouco a relação do que eu tinha pensado com o grupo de coordenadores quando propusemos esse tema, né, que era a sinergia como uma forma de trazer eficácia para a investigação criminal, que foi um tema que a gente tratou na primeira mesa de ontem. Né, e porque eu acho que a gente tem quase que um monstro de muitas cabeças para cuidar de um problema que deveria ser mais simples, que é a investigação criminal. Há uma sobreposição, a meu ver, entre a função do delegado e a função do Ministério Público. Né? Particularmente, eu sou mais adepto da carreira policial, que não precisa de um bacharel de direito pilotando a investigação, porque quem vai fazer a clivagem jurídica do que foi investigado de materialidade, autoria e culpabilidade, esse papel é do Ministério Público. E hoje há um desperdício, o delegado gasta um tempo enorme fazendo relatórios que o promotor nem lê.
O promotor nem lê, porque o relatório e o indiciamento são atos que juridicamente não têm relevância dentro da persecução criminal, né? Então, a gente tem duas categorias gastando o dobro do dinheiro e não fazendo o trabalho, e disputando o poder, o que é pior ainda, porque aí fica esse jogo, né, de que a gente, por questões corporativas, a investigação não funciona. Essa é a minha crítica ao modelo do inquérito policial. Eu não sou contra o nome inquérito policial, ele é até bonitinho, né, mas qual é a forma, qual é o produto que ele entrega para a sociedade, ou seja, através dos órgãos de persecução criminal. Eu tenho uma visão de que a gente tem que olhar isso com mais carinho, mas, infelizmente, questões corporativas do Ministério Público, questões corporativas das carreiras de polícia, têm inviabilizado um diálogo mais construtivo nesse sentido. Mas algo me diz que a gente está gastando mal o dinheiro e as estruturas com essa polarização e essa duplicidade entre o papel do delegado e o papel do promotor. Então, para fechar essa discussão, voltando para o tema a pergunta do Godoy, né, o direito penal, com certeza, a segurança pública, com certeza, não se resume ao direito penal. Isso é uma tranquilidade. O exemplo do Rio de Janeiro pode ser ilustrativo sobre isso, né? Fazem como política de segurança pública uma UPP, ou seja, uma intervenção, né, policial em zonas que têm problemas crônicos de desigualdade social e de outros tipos de violação de direitos, achando que isso pode resolver. Nunca. Isso é uma intervenção do braço armado, mas não é uma intervenção do Estado, no seu sentido amplo. Então, enquanto não se entender que existem, sim, relações entre desigualdade social e violência, entre não respeito de direitos fundamentais básicos e violência, entre drogas guerra às drogas e produção da violência, nós vamos continuar reproduzindo esse mesmo modelo e a gente não vai ter solução definitiva. Eu não desisto, né, do tema, acho que é um tema importante, de trabalhar a reforma institucional da polícia, porque isso pode ajudar as próprias forças policiais, e é aí que eu confio que um dos agentes, um dos protagonistas fundamentais no processo de reforma precisam ser os trabalhadores da segurança pública. Eles precisam ser um dos maiores protagonistas disso, porque a gente consegue, com isso, talvez mudar um pouco essa maré. Agora, só reformar a polícia sem enfrentar essas causas sociais da nossa desgraça de todos os dias, né, desse Estado profundamente desigualador, a gente não vai ter sucesso. Isso é uma certeza. Mas pode fazer muita coisa. A gente pode fazer com que a polícia nas manifestações tenha outro comportamento. A gente pode fazer que a ideia do uso do caveirão tenha outro pensamento, que a gente saiba que um tanque, né, que o Exército não deveria ser usado como garantia da lei e da ordem, porque é incompatível com a sua finalidade constitucional e o seu desenho. Isso pode fazer muita diferença, sobretudo naquela população da periferia que é quem sofre a repressão do modelo policial que a gente tem hoje. A gente tem que olhar para eles, porque eu que moro do lado dos Jardins, eu moro ali na Bela Vista, eu vivo como se fosse em Londres. Né? Mas quem mora a 10 quilômetros dali, vive como se estivesse em Bagdá durante a guerra. A gente, em 5 anos, o último relatório, anuário do Fórum trouxe isso, a gente, em últimos 5 anos no Brasil, matou mais do que os últimos 5 anos da guerra da Síria. E não foi nos Jardins, foi na periferia. Ou seja, a periferia é muito mais perigosa do que a Síria na sua média. Né? Então, a gente precisa ter muita clareza para a gente não cair em soluções fáceis. O direito penal não é solução para nada. O direito penal não é solução isolada para o problema da violência, não é solução isolada para o problema da corrupção, né? Não é solução com certeza para o problema da desigualdade social e das drogas, né? Porque eu queria só fechar minha última expressão, depois, né, até da leitura do trabalho do Nice, do trabalho do Zacconi, que eu recomendo, sobre como funciona o sistema de justiça em relação às mortes decorrentes de intervenção policial. Eu acho que a gente no Brasil está passando, né, a gente já teve o tempo do direito penal do autor, que a gente achava que estava trabalhando com o direito penal do fato, mas no tema da violência estatal, nós hoje trabalhamos com o direito penal da vítima. Porque a gente criminaliza a vítima, que já está, inclusive, se possível, morta, né, na maior parte dos casos, para, então, isso ser um atestado de idoneidade. Reforçando aquilo que Vilhena, acho que foi Vilhena que uma vez falou, que o Estado brasileiro, o sistema de justiça brasileiro,
e de segurança em consequência, faz opções, claro. Tem a categoria dos não puníveis e tem a categoria dos perseguidos e tem uma categoria no meio que às vezes persegue, às vezes não persegue, né? Então, se a gente... O direito penal da vítima trabalha com os perseguidos. Eu vou transformá-los todos, né? A vítima vai ser o criminoso, porque aí eu estou autorizado a perseguir. E assim a gente tem funcionado nos últimos anos e tem piorado a situação. Os dados que o Fórum traz comprovam que, ano após ano, a gente piora a situação. A gente não tem um único, talvez, indicador que seja realmente motivo de ânimo. E todos nós, operadores da justiça e da segurança, temos que refletir a nossa parte, né? Lembrar aquilo que coloquei. Primeiro, reconhecer a nossa parcela de responsabilidade no problema e depois ter vontade de participar da solução do problema. Obrigado. Apenas a título de informação ao colega que fez a pergunta, desculpa, eu não me recordo do seu nome. Reginaldo, nós, aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós temos um termo de ajustamento de conduta firmado entre o governador e o comandante da Polícia Militar, que visa justamente alguns benefícios para a Polícia Militar, no sentido de valorização da função do policial militar. Que vem a ser, nesse termo de ajustamento de conduta, vem regulando a jornada de trabalho do policial, a saúde e a segurança do policial, a formação e capacitação do policial, e eu tenho em mãos esse termo de ajustamento de conduta, que nós estamos tentando segui-lo, cobrando com todas as dificuldades que nós sabemos que o nosso Estado agora está passando, mas o que não necessita de muita verba, nós estamos conseguindo ter um bom resultado. Bom, então, desfaço aqui a mesa, agradecendo a todos os expositores, a relatora também, e a todos os presentes. Até mais tarde. Voltamos às 13h30. Não. 13h45, então.